Você já se perguntou por que, quando um homem te ignora, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: o que foi que eu fiz de errado? É quase automático, não é? A gente cresce acreditando que o silêncio dos outros é sempre consequência direta do que fazemos ou deixamos de fazer, como se cada detalhe de um relacionamento dependesse exclusivamente de nós. Mas e se essa indiferença não tiver nada a ver com suas supostas falhas, e sim com as inseguranças dele? Carl Jung dizia que muito do que projetamos nos outros são apenas sombras daquilo que tememos dentro de nós mesmos. Em outras palavras, quando alguém demonstra desinteresse ou evasão, talvez esteja mostrando mais de si do que da pessoa que ele ignora. Agora me diz, o que será que o silêncio de um homem quer dizer de verdade? Será frieza? Será orgulho? Uma tática de controle? Ou será um reflexo das batalhas internas que ele mesmo não quer encarar? A mente masculina, assim como a feminina, está cheia de cantos obscuros, de emoções não resolvidas e conflitos que muitas vezes se expressam em forma de fuga. Jung chamava isso de sombra. A parte que a gente esconde porque incomoda e ameaça a imagem que queremos passar para o mundo. E é possível que, ao te ignorar, ele projete os próprios medos. Medo de se apegar, de se mostrar vulnerável, insegurança de não ser bom o suficiente ou aquela sensação de inferioridade que não consegue lidar. Nesse ponto, o que parece uma fortaleza pode muito bem ser apenas a máscara que encobre suas fraquezas. Muitas mulheres não percebem isso de cara, porque interpretam o silêncio como um desafio, como um enigma a decifrar, buscando alguma forma de provar que são dignas de atenção. Elas se perguntam sem parar: por que um homem me ignora? Ele está jogando comigo? É frieza, arrogância, desinteresse? Mas Jung alertava: tudo que fica no inconsciente acaba nos dominando de alguma forma. Então a questão é: será que ele está de fato controlando você com o silêncio? Ou será que é refém dos próprios medos que não admite? Um homem que se afasta, que para de responder ou que parece emocionalmente distante, não é necessariamente forte ou autossuficiente. Talvez ele só não saiba lidar com os próprios sentimentos. E aí a gente entra numa armadilha. Tentamos provar nosso valor. Caímos na obsessão de decifrar cada sinal que ele manda, tudo para sermos escolhidas. Mas até que ponto esse silêncio todo é um gesto de poder ou um simples mecanismo de defesa? Jung dizia que o essencial não é o que o outro faz, mas como reagimos a isso. Então pergunto, o que aconteceria se, ao invés de sofrer por causa do silêncio dele, você parasse para pensar no que esse silêncio ensina sobre você mesma? Há uma verdade que quase ninguém fala. Não é tão importante o que um homem faz ou deixa de fazer, mas sim como você interpreta e responde à atitude dele. Consegue ver a diferença entre reagir impulsivamente e responder com consciência? Quando a gente para de reagir e de se fixar na indiferença dele, algo em nós se transforma. Imagine a situação. Ele vai embora achando que você vai ficar esperando. Aconteça o que acontecer. Acredita que pode ignorar e, quando bem entender, voltar e te achar no mesmo lugar, pronta para recebê-lo. Essa certeza o tranquiliza e, de certa forma, o faz se sentir poderoso. Mas o que acontece se essa certeza desaparecer? Jung dizia que a maior ilusão é acreditar que conseguimos controlar o que não entendemos. Então, se ele não entende mais o que está rolando com você, se de repente percebe que a indiferença dele não tem mais o mesmo efeito em você, a segurança que ele sentia começa a rachar. Não é irônico? Ele acha que sair de cena sem explicação ou ignorar suas mensagens o torna forte, quando na verdade pode ser o ponto fraco que revela o quanto ele é inseguro. Às vezes, o que parece frieza ou arrogância é apenas medo. E nós, mulheres, nem sempre percebemos isso, porque lemos o silêncio dele como algo que precisamos vencer ou decifrar, como se a solução fosse insistir ainda mais. Mas por que insistir em alguém que nem sabe lidar com o que sente?
Por isso muitas mulheres acabam obcecadas em buscar a atenção de alguém que as ignora, como se fosse um código a ser desvendado. Conferem as redes sociais dele para ver se ele deu sinal de vida, postam coisas para chamar a atenção, se preocupam com cada detalhezinho. No entanto, Jung nos lembra que o verdadeiro poder está em nos integrarmos a nós mesmas, não em perseguir o olhar de outra pessoa. Quando você deixa de verificar se ele respondeu ou se está online, o clima muda por completo. Ele já não te vê como a mesma mulher disposta a tudo, mas sim como alguém que não depende mais da aprovação dele. Assim, o suposto controle dele começa a ruir, porque no instante em que perceber que não exerce esse poder sobre você, tudo muda. E eu te pergunto, você está disposta a deixar de ser tão previsível e se tornar a incógnita que ele nunca imaginou que você pudesse ser? Se um homem te ignora, é bem fácil cair na tentação de querer mostrar que você vale a pena. Quem nunca passou horas conferindo se ele leu a mensagem, postando indiretas ou inventando uma desculpa para esbarrar com ele por aí só para não cair no esquecimento? Mas por que será que esse homem prefere a ignorância? Pode ser algo ligado aos conflitos internos dele e não a você. Sendo assim, se é com ele que estão os problemas, por que você tem que sentir culpa ou pressa em resolver o silêncio dele? Jung avisa que aquilo que não enfrentamos dentro de nós vira destino. Então, no fim das contas, será que ele está no controle mesmo? Ou é apenas um refém de seu próprio temor que o faz agir desse jeito? Quando um homem acha que pode ignorar você, geralmente é porque ele se sente seguro de que você vai continuar ali, desesperada para chamar a atenção dele. Ele tem a certeza de que pode ir e vir, e que você estará sempre esperando. Mas o que rola se, de uma hora para outra, essa certeza some? Jung falava que um homem não sente a perda de verdade até que o que ele achava garantido se transforma em incerteza. Quando ele finalmente nota que a frieza dele não te afeta mais como antes, algo dentro dele se inquieta. Você deixa de ser a mulher que topava o joguinho dele e se torna algo imprevisível. A incerteza muitas vezes dói mais que a perda em si. Um dos maiores medos do ser humano é se deparar com algo que não consegue decifrar ou controlar. Aquele poder que ele acreditava ter, de repente, se torna um tiro pela culatra. Se estava acostumado a ser o centro das suas atenções, agora sente um vazio. De repente, ele dá like nas suas fotos, comenta algo sutil ou checa o seu status. Mas já não tem a tranquilidade de saber que você vai responder correndo como antes. Nesse ponto, acontece uma ironia. Ele costumava usufruir de toda a sua atenção sem esforço, e quando se vê sem ela, bate um desconforto. Surge a dúvida: será que perdi algo valioso? Jung dizia que a mente humana busca equilíbrio entre os opostos, e quando um extremo some, no caso sua atenção incondicional, o outro, a zona de conforto dele, fica todo desregulado. A segunda fraqueza de um homem que te ignora é justamente aquela segurança ilusória de que você ainda está esperando por ele. Alguns homens inflaram o próprio ego achando que são indispensáveis, fortalecidos por qualquer sinal de insegurança que percebam em você. Mas, quando você transmite confiança e deixa claro que a sua vida não depende de ninguém, alguma coisa nele entra em pane. É a incerteza de não saber se ele perdeu, de vez, o lugar que ele achava que tinha. Agora, ele precisa encarar a possibilidade de que talvez tenha que se esforçar para te merecer. Você já viveu algo assim, em que um homem parece te ignorar sem receio de perder você? Se isso está fazendo sentido para você, talvez seja a hora de pensar no que essa experiência significa em termos do seu amor próprio. Não adianta ficar até o fim dos tempos esperando que ele mude por conta própria. No final, vou te contar como fazer com que um homem que se afasta entenda o seu valor e ainda passe a temer te perder. E não se trata de um golpe baixo ou de fingir que não liga. É, na verdade, uma mudança real de postura, porque, no fim das contas, a questão não é só fazê-lo voltar,
mas perceber que ignorar você foi possivelmente um grande erro dele. Quando um homem se afasta e te ignora, normalmente vem com a arrogância de quem acredita que é o centro do seu universo. Talvez ele se sinta insubstituível, como se a felicidade dependesse somente dele. E muitas vezes, somos nós que alimentamos essa fantasia, colocando toda a nossa energia nele e deixando o resto de lado. Jung dizia que tudo em que a gente foca nossa energia se expande. Se você dedica toda a sua atenção a um homem que não retribui, só reforça a ideia de que ele pode ter você quando quiser. Por isso, o terceiro ponto fraco de um homem que te ignora é essa sensação de exclusividade. Mas a forma mais simples de demolir essa crença é fortalecendo o seu próprio mundo. Talvez você tenha parado de ver seus amigos, esquecido seus hobbies, deixado seus projetos de lado por causa dele. Quando você retoma o que tinha abandonado e recupera a sua essência, percebe que ele não é o pilar da sua felicidade. Não é preciso substituir um homem por outro. Basta ampliar seus horizontes, fortalecer as conexões que te fazem bem e voltar a priorizar o que te faz sentir viva. Isso te torna naturalmente mais magnética, porque você sai de uma postura de carência e passa a brilhar por si mesma. E o que acontece com ele nesse cenário? Ele se abala porque aquela ideia de ser insubstituível começa a desmoronar. Jung explicava que as pessoas temem perder o controle sobre o que acham que possuem. Assim, quando esse homem percebe que você não é mais tão acessível, nem tão focada nele, tudo fica fora do lugar para ele. Aquilo que para ele era tão confortável, ignorar, manter distância, agora volta para atingi-lo. Outra fraqueza comum em muitos homens é essa necessidade de se sentirem essenciais, seja financeiramente ou emocionalmente. Alguns acreditam que, se você depende deles, tem permissão para tratá-la como quiserem. Mas quando você demonstra que segue em frente independentemente dele, ele se vê diante de um muro. Compreende que, se quiser entrar na sua vida, vai precisar provar seu valor. E aí as coisas se invertem. Ele pode continuar te ignorando, mas não terá mais o poder de antes. Se quiser ficar, terá que lutar. E talvez, nesse caminho, ele descubra que não é você que perde, mas ele. Quero te perguntar, você já notou esse padrão nas suas relações de dar muito mais do que recebe e ainda assim, a outra pessoa agir como se estivesse tudo bem em te ignorar? Se sim, ou se isso já aconteceu com você, compartilhe, porque muitas outras mulheres passam por isso e acham que estão sozinhas. Talvez você se pergunte, mas e aí? O que fazer para que ele reconheça meu valor e, mais ainda, tenha medo de me perder? A resposta não está em correr atrás, mandar um monte de mensagens, jogar na cara dele ou fingir que não liga. O ponto-chave é entender que sua validação não pode vir de alguém que vai e volta quando quer. Quando um homem te ignora, o ego dele cresce, mesmo que ele não admita abertamente, pois ele sente que tem algum tipo de controle sobre você. Mas a parte mais sensível do ego explode quando ele percebe que você não o coloca mais num pedestal, que seus olhos não brilham como antes ao pensar nele, e que agora você investe essa energia em outras áreas da sua vida ou até mesmo em você. Jung dizia que o inconsciente opera em símbolos, e se ele capta esse seu novo jeito de ser, a identidade dele se abala. Muitas vezes, o que o homem sente falta não é exatamente de você, mas de quem ele era quando você o admirava incondicionalmente. Quando essa fonte de validação some, abre-se um buraco que ele não sabe preencher. A mente inconsciente dele começa a gritar: será que não sou mais tão incrível? Será que ela cansou de mim? Se a mulher não reage mais da mesma forma, se não tem mais aquela atenção plena para ele, então ele começa a perceber que pode, de fato, ter perdido alguém importante. O verdadeiro golpe no ego não é você estar fisicamente ausente, mas sim não dar mais a ele a importância que antes estava garantida. Mas aqui vem a reflexão mais importante. Por que você daria tudo de si a alguém que não se esforça minimamente em retribuir?
Quantas vezes ficamos esperando que, no futuro, essa pessoa reconheça o que fizemos? E enquanto isso, vamos gastando tempo e energia e abrindo mão do nosso equilíbrio. A realidade é que ninguém valoriza o que vem fácil. Então eu te pergunto, o que você quer de um relacionamento? Quer ser a mulher que oferece devoção sem reciprocidade ou aquela que sabe do próprio valor, cria limites e deseja se envolver com alguém que a valorize de forma igualitária? Jung dizia que cada um de nós atrai aquilo que espelha nosso interior. Se você vive topando com homens que a ignoram e não a priorizam, é provável que haja algo dentro de você que precise ser ressignificado. Não se culpe, isso pode ser fruto de tudo o que aprendemos na vida, de achar que precisamos conquistar o amor do outro. Mas justamente por isso é tão libertador perceber que não precisamos implorar para ser notadas. Ao sentir vontade de dirigir sua energia para alguém que se mostra ausente, pergunte: por que não direciono essa mesma energia para mim mesma? Se um homem estiver seguro de que você sempre estará disponível, é óbvio que ele nunca vai temer perdê-la. Se ele acha que não existem consequências, ele não terá nenhum motivo para mudar. Jung falava dos limites que a gente impõe. Se você tolera ser ignorada, manda a mensagem de que esse tipo de tratamento é aceitável. Pense só. O que aconteceria na cabeça dele se, de repente, ele voltasse certo de que você está ali esperando e, em vez disso, encontrasse outra realidade? Uma mulher focada na própria vida, que não corre mais atrás dele como antes, que não fica rastreando cada passo dele. Será que ele ficaria tão tranquilo? Provavelmente, começaria a sentir aquilo que, em algum momento, ele causou em você. Ansiedade, insegurança, a tal da vontade de saber o que está acontecendo. Nesse cenário, a segurança dele some. Aquela certeza de que ele podia agir do jeito que quisesse, sem consequências, vira um pesadelo. O curioso é que foi ele mesmo quem criou essa situação ao achar que você não reagiria. Mas será que vale a pena manter alguém que só se dá conta do seu valor quando vê a possibilidade de perdê-la? É hora de sair dessa dinâmica de dependência emocional. Se há algo que Jung nos ensina, é que não controlamos as ações alheias, mas temos controle sobre como vamos reagir. A nossa força está justamente na autonomia emocional. Não cair na armadilha de vigiar cada passo dele para sentir que ainda existimos para ele. Em vez de analisar cada silêncio ou esperar uma explicação, questione por que está gastando tanta energia em alguém que não a está usando para construir algo recíproco. Jung diria que aquilo que você não resolve dentro de si acaba virando um problema lá fora. E se você aceita menos do que merece, talvez seja porque, lá no fundo, não está se reconhecendo como merecedora demais. Quando um homem percebe que você não depende mais da atenção dele, o ego dele sofre. E aí está o principal medo que ele pode ter. Perceber que, quem sabe, perdeu você para sempre. Engraçado é que ele nem cogita isso até você simplesmente parar de investir nele. Nessa hora, a pergunta deixa de ser: o que fazer para que ele volte correndo? E passa a ser: eu realmente quero que ele volte. Porque, enquanto ele se desespera, você descobre que sua felicidade não pode ficar nas mãos de alguém tão instável. Pense em como a mente masculina reage diante do imprevisível. Jung dizia que as pessoas temem profundamente o que não conseguem prever. Se antes você era 100% disponível e hoje não é mais, ele não sabe como reagir. Toda aquela zona de conforto dele sai do lugar. E para ele, perder a sua atenção vira um tormento. É bem provável que, tarde demais, ele perceba que ignorar você não foi tão inteligente. Mas nesse momento, já não se trata de correr atrás dele. Trata-se de descobrir se ainda existe espaço para esse homem na vida de alguém que agora despertou para o próprio valor.